Olá, boa tarde. Falamos de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país, em mais uma teleconferência do projeto O Saber para Conquistar um Lugar, uma realização do Ministério da Saúde. O projeto é executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina e se propõe a intensificar a capacitação e o desenvolvimento profissional dos servidores do Ministério da Saúde. Para apresentar o tema deste programa, o tema de hoje, Gestão por Competências, eu estou aqui no estúdio ao lado da Fernanda de Azevedo Miranda, da Sônia Goulart e da Leda da Silva. Boa tarde, as meninas. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Obrigado por participarem conosco deste programa. Rapidamente, a Fernanda de Azevedo Miranda, formada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em Metodologia do Serviço Social e Gestão Estratégica em Políticas Públicas de Saúde. Fernanda coordena, desde 2010, a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas do Ministério da Saúde, onde a gestão de pessoas por competências é um dos processos de trabalho. A Sônia Goulart trabalha no setor público há 35 anos, é mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação, professora de pós-graduação em Gestão de Hemocentros e também na pós-graduação em Administração da UniDF. Sônia é professora e consultora da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, nas áreas de Gestão de Pessoas por Competências e Gestão do Conhecimento, onde possui artigos, livros e publicações diversas. Também é sócia-diretora da SG Educação Empresarial, em Brasília, e atualmente coordena projetos de implementação de gestão por competências no Ministério da Saúde, no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E a Leda Silva, formada em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização em Fundamentos Educacionais ao Processo de Capacitação de Recursos Humanos para a Administração Pública pela UNB, além de outra especialização em Gestão Compartilhada de Valores Humanos, esta pela Universidade de Uberaba. A Leda é servidora pública desde 1985, no cargo de agente administrativo, sempre atuando na área de desenvolvimento de pessoas, especificamente em capacitação. Atualmente compõe a equipe de gestão por competências da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas do Ministério da Saúde. Bom, mais uma vez, obrigado, meninas. Vamos conversar com a Fernanda, situando um pouco a respeito desse tema no âmbito do Ministério da Saúde. Boa tarde, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, né? É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, como você falou no início, né? Eu no momento estou coordenando a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas, onde um dos processos de trabalho é a gestão de pessoas por competências, né? Então, desde 2011, a gente tem esse projeto na nossa coordenação e a Leda, então, coordena a equipe que está à frente desse projeto em todo o Ministério da Saúde, né? A Sônia Goulart é a nossa consultora, né, que nos ajuda, então, a desenvolver isso no Ministério da Saúde. Muito bem, Fernanda, obrigado. Daqui a pouquinho, tanto Fernanda quanto Sônia quanto Leda estarão respondendo algumas questões pontuais também para tornar mais clara a compreensão do que é este processo de gestão por competências no âmbito do Ministério da Saúde. Sônia, você trouxe, inclusive, uma apresentação pontual para poder situar os funcionários do Ministério que nos acompanham nesse programa, como é que se dá esse processo de gestão por competência. Vamos começar? Vamos. Obrigada. Primeiro queria agradecer o convite aqui da CODEP, do Ministério da Saúde, para explicar aos servidores do Ministério da Saúde um pouco do que é esse projeto de gestão de pessoas por competências e a importância dele, tanto para o Ministério quanto para o governo federal. Vou falar basicamente alguns conceitos básicos que são importantes para este entendimento e como é que os servidores se encaixam dentro do projeto e o papel importante que cada um deles tem dentro da implantação da gestão de pessoas por competências dentro do Ministério da Saúde. Gestão de pessoas por competências não é uma invenção do Ministério da Saúde. É um projeto que atende a um decreto presidencial, o decreto 5.707 e a portaria 208/06 do Ministério do Planejamento. No Ministério da Saúde, o próximo slide, por favor. No Ministério da Saúde,
foi instituído este projeto pela Portaria 61, de 8 de fevereiro de 2010, e a coordenação, como a Fernanda já disse aqui, é da Secretaria Executiva, da SAA, da CEGESP, e a CODEP faz a coordenação de desenvolvimento de pessoas, faz toda a coordenação do processo de implantação e do processo de trabalho em si, de gestão de pessoas por competências. Quando nós falamos de gestão de pessoas por competências, dentro de um ministério, nós estamos falando de um modelo de gestão de pessoas que o governo federal adota desde 2006, que é a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, e nós estamos falando de um sistema integrado de gestão de pessoas. Vocês estão vendo aí nesta figura que está sendo mostrada que a gestão de pessoas por competências, ela chega no governo, ela chega nas instituições de governo pela via do desenvolvimento. Quando nós falamos de gerir pessoas por competências, estamos falando de desenvolver essas competências, qualificar as pessoas para que elas possam exercer o seu papel. Então, uma das primeiras coisas que se pensa, e o servidor sempre pensa nisso, será que se identificar e avaliar as minhas competências, eu vou sair de onde eu estou, eu vou perder o meu trabalho, eu vou ser transferido? Não, a competência ela vem para qualificar o servidor, vem para qualificar o gestor, qualificar a gerência pública, qualificar o servidor. O que nós queremos com competências, o que o governo federal pretende é capacitar as pessoas para que elas possam prestar um serviço público cada vez melhor. Vocês veem aí nessa figura que a gestão de pessoas por competências é um sistema integrado de gestão de pessoas. E nós estamos vendo aí os subsistemas da gestão de pessoas. Nós temos a competência, que vem pela via do desenvolvimento, temos a avaliação de desempenho, que também nos dá insumos para a capacitação, mas hoje está muito mais alinhada à progressão e à promoção dentro das carreiras. Temos a remuneração, a seleção e o planejamento de carreiras. Neste momento, a competência insere-se apenas no subsistema desenvolvimento, qualificação, capacitação. Claro que com a evolução do projeto, a implantação do projeto como um todo, nós vamos abranger todos os subsistemas por competências. Mas é importante que digamos sobre o conceito de competência em si. O conceito de competência que o projeto traz e que está expresso no Decreto 5.707 não é aquela competência que nós estamos acostumados a ouvir, que está nos regimentos, que está nas atribuições. Compete à unidade tal fazer tais atribuições, ou compete ao cargo tal algumas atribuições. É um conceito que vem das disciplinas da administração, e nós estamos, dentro do decreto, estamos entendendo competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo, necessários ao desempenho, ou seja, aos resultados do trabalho, das atividades, das funções dos gestores e servidores, visando o alcance dos objetivos da instituição. Vejam que vocês têm aí em vermelho ressaltadas as 3 dimensões do conceito, que são a dimensão da competência como conhecimento e habilidade e atitude do indivíduo, a dimensão do desempenho, que é o resultado do trabalho, do comportamento observado, e a dimensão dos objetivos da instituição. Então, a primeira pergunta que fica quando nós olhamos este conceito é: você, servidor do Ministério da Saúde, conhece os objetivos estratégicos do Ministério? Você conhece o planejamento estratégico do Ministério? Você conhece as diretrizes estratégicas da sua secretaria? Isso é importante por quê? Porque as competências, ou seja, o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que cada um de nós precisa apresentar para desempenhar suas atividades, esse conjunto está alinhado a essas estratégias. Então é importante que você saiba qual é o objetivo estratégico que a sua atividade está ligado. A qual objetivo? A qual diretriz estratégica do Ministério? Bom, quando nós falamos desse conceito e ele fica bem claro para nós precisamos trazer um pouco mais
para perto de nós este conceito. Então nós temos aqui um exemplo que pretende deixar mais claro para vocês como é que a competência é descrita e é avaliada na prática. Nós temos um exemplo aqui de uma competência que é devida a alguém que trabalha na área de contratação. Então nós temos o conhecimento, a habilidade e a atitude. Primeiro nós precisamos pensar o que eu preciso conhecer, o que eu devo conhecer para trabalhar na área de contratação. A resposta é bem clara, a Lei 8666, que é a lei base da área de contratação e licitação. Que habilidade eu devo apresentar, que habilidade eu tenho que adquirir para trabalhar na área de contratação? Devo saber elaborar um contrato com base na Lei 8666. Vejam que eu posso conhecer a lei, mas eu posso não saber elaborar um contrato com base na lei. E que atitude, que postura profissional espera-se de alguém que trabalha na área de contratação? Que ele seja comprometido com o resultado desta atividade, com o resultado deste contrato, com o resultado deste processo de contratação. Quando nós falamos de competências, das 3 aspectos da competência, conhecimento, habilidade e atitude, estamos dizendo que a competência só se apresenta quando os 3 aspectos estão presentes. Então, eles são indissociáveis. Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter a habilidade e eu preciso ter a atitude. Eu posso ter o conhecimento, eu posso conhecer a lei, eu posso ter a habilidade de elaborar o contrato, mas eu posso ser descomprometido com esta contratação. Então, eu não apresento a competência. Eu posso elaborar o contrato sem ter muito conhecimento da lei e ser comprometido, mas eu também não apresento a competência. Então precisa ficar claro que apresentar é o verbo que nós estamos utilizando para a competência. Você não é competente ou incompetente, você tem ou não competência. Você apresenta em determinado contexto um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. E este contexto é o seu ambiente de trabalho e nós só podemos dizer se você apresenta ou não esta competência se você trabalha. Pode parecer um pouco óbvio, né? Mas não é. Você precisa ter resultados do trabalho para que nós possamos avaliar, né? Eu estou me referindo a quem vai observar o comportamento, os colegas, a chefia imediata, a equipe quando se trata do gestor. Então, competência é um comportamento observado. Por isso, nós vamos ver adiante na descrição de competências como é que nós fazemos essa descrição por comportamento de evidências. O projeto de gestão de pessoas por competências do Ministério, ele vem sendo desenvolvido desde 2010 de forma participativa. E ele é uma referência no governo federal. O que nós estamos chamando de forma participativa desde o início, o projeto de implantação foi feito com descrição e validação de competências com o público que vai ser avaliado. Então, em 2010, nós começamos o projeto de implantação com as competências gerenciais e foram os ocupantes de função de chefia que participaram da descrição e da validação dessas competências. Vou mostrar para vocês agora o modelo o próximo. O modelo de competências do Ministério. Depois nós voltamos e vamos entender o modelo para depois falar desse objetivo maior da gestão por competências. Vejam que no modelo de competências do Ministério, nós partimos do planejamento estratégico. Lembram-se que eu disse que existem 3 dimensões no conceito e a dimensão de desempenho e competência está alinhada aos objetivos estratégicos. Então, partimos do planejamento estratégico do Ministério. A partir das diretrizes, definimos as competências organizacionais, que são aquelas competências que o Ministério precisa apresentar à sociedade, precisa apresentar à Presidência da República. Dessas competências, nós derivamos as competências gerenciais em 2010 e as competências técnicas que estão sendo identificadas e descritas
e serão validadas ainda em 2012. Uma vez definidas essas competências, foram construídas pela CODEP as trilhas de desenvolvimento, que são soluções de aprendizagem para cada competência, e daí nós derivamos o plano de capacitação. Vejam que hoje nós temos, com o projeto de gestão por competências dentro do Ministério da Saúde, planos de capacitação que respondem a competências identificadas alinhadas ao planejamento estratégico. Então, o plano de capacitação não é um plano solto, ele é um plano que desenvolve competências que respondem às estratégias do Ministério. Voltando lá na anterior, nós podemos ver então qual é o grande objetivo da gestão por competências dentro de uma instituição pública. É facilitar a implementação da estratégia da organização. Como é que nós fazemos isso? Identificando e desenvolvendo as competências da organização e principalmente as competências das pessoas. Porque se eu sei quais são as diretrizes estratégicas e sei qual é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que cada pessoa necessita, então nós podemos, pelo desenvolvimento dessas competências, facilitar a implementação das estratégias da organização. Quais são as competências organizacionais do Ministério da Saúde? Em 2010, nós, instituição, Ministério da Saúde, definimos algumas competências organizacionais. Aqui estão apenas os títulos, mas existe uma descrição para cada uma dessas competências. Se vocês estiverem interessados, entrem em contato com a CODEP. A CODEP tem todas essas competências organizacionais descritas. Foram definidas competências organizacionais distintivas, que são próprias do Ministério da Saúde, como a promoção da saúde, atenção à saúde, complexo industrial produtivo da saúde e força de trabalho em saúde, e 3 competências que são básicas, ou seja, podem ser encontradas em outros ministérios, mas com essa descrição, elas são específicas do Ministério da Saúde. Qualificação da gestão, participação e controle social, cooperação internacional. Foi definido também a competência essencial do Ministério da Saúde, que é formular, promover e controlar a execução da Política Nacional da Saúde. Essas competências serão revistas no início de 2013, porque nós temos uma nova direção dentro do Ministério da Saúde, um novo planejamento estratégico, e no início de 2013 serão revisadas essas competências, também porque nós ainda não tínhamos, à época desta definição, a Secretaria de Saúde Indígena. Então, agora, com a presença dessa secretaria, nós vamos revisar essas competências. Qualquer processo de planejamento, de organização e na sua execução, em sendo um processo, ele tem sempre que estar sendo avaliado, reavaliado e ajustado. Por isso existem períodos de redefinições, né? Exatamente, perfeito. É exatamente por isso que nós fazemos a revisão das competências alinhada ao PPA, o Plano Plurianual do Governo. Porque quando nós mudamos o PPA, algumas diretrizes mudam e nos ministérios os planejamentos também mudam. Então nós damos o primeiro ano de consolidação do novo PPA para que possamos fazer a revisão das estratégias e aí fazer a revisão das competências. Como é que nós implantamos esse modelo? Como é que tem sido feita a implantação do modelo dentro do Ministério da Saúde? Nós fizemos a definição das competências organizacionais, que vocês viram, mostramos há pouco. Daquelas competências, em 2010, nós fizemos a descrição das competências gerenciais, descrição e validação, e definimos 5 competências gerenciais. Quando digo definimos, isso foi definido com os gestores, todos aqueles que ocupavam função de chefia dentro do Ministério da Saúde, excluídos os núcleos estaduais. Então, nós definimos 5 competências gerenciais e mapeamos 3 competências em 2010. Em 2010 foram avaliados 218 ocupantes de função de chefia,
48 lideranças potenciais, que são lideranças informais e substitutos de função de chefia, com mais de 90 dias de exercício. Em 2011, nós fizemos um piloto de competência técnica no Fundo Nacional de Saúde, e no Fundo Nacional de Saúde nós fizemos no nível de coordenação. Definimos 26 competências técnicas no Fundo Nacional de Saúde, avaliamos os servidores do fundo, todos os servidores do fundo, e fizemos planos de desenvolvimento individual e um plano de capacitação específico para o Fundo Nacional de Saúde, que é o que esse piloto deu base ao trabalho que nós estamos desenvolvendo este ano com as secretarias e do qual vamos falar um pouquinho adiante. Essas são as competências gerenciais do Ministério da Saúde. Também aqui nós estamos apresentando apenas o título, elas têm uma descrição e também possuem comportamentos de evidência. Então, em 2010, nós mapeamos as competências gestão de pessoas, planejamento participativo e gestão de resultados. Em agosto, na segunda quinzena de agosto deste ano, todos os ocupantes de função de chefia e as lideranças potenciais serão avaliadas nas 5 competências, incluindo gestão administrativa e articulação. Como é que essas competências são descritas? Por exemplo, a competência gestão de pessoas. O título é gestão de pessoas, mas a descrição básica da competência é capacidade de gerenciar sua equipe, integrando as pessoas e administrando conflitos de forma participativa, ética e respeitosa. Como é que nós vamos avaliar se o gestor, o ocupante de função de chefia, apresenta esta competência? Pelos comportamentos de evidência. A competência ela é aberta em comportamentos de evidência. No caso da gestão de pessoas, nós temos 4 comportamentos de evidência. Então, ao avaliar o gestor, o participante da sua equipe vai se perguntar: minha chefia promove um clima de respeito e conduta ética no ambiente de trabalho? Em que nível? Então, ele avaliará numa escala em que nível a sua chefia apresenta este comportamento. As 5 competências apresentam 15 comportamentos. Quando nós falamos da chefia ser avaliada pela sua equipe, ainda neste momento nós não temos esta condição. A primeira avaliação de chefia pela sua equipe será feita em 2013, em agosto do ano que vem. Esse ano ainda será feita a autoavaliação e a avaliação da chefia imediata. Nós estamos construindo, o DataSUS está construindo um módulo de avaliação de competências para que possamos fazer esta avaliação cruzada, porque nós temos quase 3.000 técnicos dentro do Ministério da Saúde. Bom, quando nós falamos de avaliação, nós precisamos lembrar de que esta avaliação hoje está ligada ao desenvolvimento das pessoas, à qualificação, à capacitação dessas pessoas. Então, quando você é avaliado como técnico ou como gestor, você tem a sua autoavaliação, a avaliação da chefia imediata, você tem uma média dessas 2 avaliações, hoje é uma média simples, mas quando a equipe ou os pares também forem fontes de avaliação, nós teremos média com pesos diferenciados, e essa média ela é apurada, ela é coletada dentro de graus de prioridade de capacitação. Então, por esta média, nós sabemos se você tem alta prioridade de capacitação, média, baixa ou não tem necessidade de capacitação em cada uma das competências. Isso faz com que a equipe de capacitação possa fazer planos de capacitação bem focados na real necessidade do técnico e do gestor. Cada vez que você é avaliado, e a avaliação é anual, você recebe um perfil de competências e dentro deste perfil, que é um gráfico parecido com esse que vocês estão vendo, esse aí é um exemplo que nós trouxemos do Fundo Nacional de Saúde, você vai ter identificada a competência onde você precisa se desenvolver. Nesta figura que vocês estão vendo, o avaliado precisa desenvolver apenas 2 competências das 6 competências que foram avaliadas. São essas as que estão em amarelo, exatamente. Essas que estão em amarelo
não atingiram o grau necessário de desenvolvimento. Então, nós sabemos que esta pessoa precisa se capacitar em 2 competências. E aí, por essa avaliação, podemos fazer um plano de capacitação bastante focado, bem diferenciado. Neste momento, nós estamos trabalhando com o conceito de trilha de desenvolvimento. Aqui estamos falando de trilha de desenvolvimento gerencial, porque nós ainda não elaboramos as trilhas de desenvolvimento de competências técnicas que estão sendo identificadas este ano. Mas as trilhas de desenvolvimento gerencial já estão elaboradas pela CODEP em fase final de elaboração e são conjuntos de oportunidades de capacitação identificadas para as necessidades de aperfeiçoamento na avaliação. Uma trilha ela é composta por indicação de cursos à distância, cursos presenciais, livros à disposição na biblioteca do Ministério, textos, filmes, eventos e várias outras oportunidades de capacitação que não sejam apenas presenciais e que não sejam apenas cursos. São soluções de aprendizagem feitas para o desenvolvimento. Como é que nós estamos de ações previstas neste momento? Essa informação é muito importante para os servidores do Ministério, para que vocês possam participar intensamente deste processo, que é um processo participativo por natureza. As competências gerenciais, esse ano, de abril a maio, nós reunimos todos os ocupantes de função de chefia do Ministério por secretaria, fizemos uma oficina com eles, explicamos este modelo que vocês acabaram de ver, explicamos este modelo mais detalhadamente, como é o modelo de competências, informamos que serão avaliados em agosto, eles serão avaliados pelas 5 competências gerenciais, receberão os seus perfis e suas trilhas de desenvolvimento até outubro no máximo. Então, neste momento, nós estamos retomando as competências gerenciais, depois do piloto feito em 2011 com o Fundo Nacional de Saúde e depois do primeiro ciclo de mapeamento gerencial em 2010, retomamos neste momento e seguimos na evolução das competências gerenciais com as trilhas de desenvolvimento. Com as competências técnicas, nós estamos desde abril realizando grupos focais com participantes das secretarias, por secretaria. São participantes que foram indicados pelas coordenações gerais para que nós possamos ouvir 465 técnicos dentro do Ministério da Saúde, para que possamos identificar as competências técnicas gerais neste momento e possamos avaliar o ano que vem, em março de 2013, fazer o mapeamento das competências técnicas do Ministério. Então, nós teremos este ano, em setembro, a validação das competências técnicas desses grupos focais e todos os técnicos do Ministério já saberão, por secretaria, o seu conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários de forma básica, de forma geral, para atuar em cada secretaria do Ministério. O ano que vem nós faremos o aprofundamento dessa descrição para chegarmos até coordenação geral. O que nós chamamos de processo de competências, de implantação, é um processo contínuo, é um processo em evolução e principalmente é um processo participativo. Quando nós chamamos os técnicos para os grupos focais, e nós temos feito excelentes grupos focais, temos tido uma experiência excelente com os grupos focais, os técnicos com muita disposição de contribuir para a identificação das competências, nós queremos deixar aqui uma chamada a todos os gestores e técnicos para participar deste processo. É fundamental que aquele que trabalha possa deixar registrado a sua opinião sobre que conhecimentos, que habilidades e que atitudes são necessárias para que o Ministério possa cumprir a sua missão junto à sociedade. Então, nós temos, vocês, não sei se viram, passou muito rápido, mas existe um e-mail, gestão.competências@saude.gov.br.
os ramais 2263, 3846, a equipe da CODEP, a equipe de competências da CODEP está lá à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão que não for respondida aqui hoje, qualquer pergunta que surja, escreva, ligue para nós, a equipe está totalmente capacitada para prestar informações a vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você também, Sônia. A Sônia que apresentou aí o detalhamento desse processo de gestão por competências, que é o tema desta teleconferência do programa O Saber para Conquistar um Lugar, que hoje está conversando aqui com a Fernanda de Azevedo Miranda, com a Sônia Goulart, com a Leda Silva. Nós passaremos agora a colocar algumas questões especificamente, algumas perguntas, aquelas mais frequentes, aquelas que chegam com mais regularidade, enfim, que seguramente são muitas das dúvidas que vocês, servidores do Ministério da Saúde, têm com relação a este processo, a este programa. Vou começar perguntando para a Leda e provavelmente a gente vai reiterar várias das questõões que já foram tratadas aqui pela Sônia, mas é sempre importante pontuar, não é isso, Leda? Leda, afinal, o que é a competência? Pois é, Áureo. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que realmente nós vamos voltar a falar, né? A ideia é essa, para que a gente consiga ter bem claro. E a gente pode entender como competência um conjunto de conhecimentos que é o saber, né? O saber, de habilidades, que é o saber fazer, e as atitudes, né? Quer dizer, qual a postura profissional a ser apresentada necessário desempenho de uma determinada função, daquela função que você vem exercendo, né? Tudo isso para quê? Visando o alcance dos objetivos institucionais da organização. E quando a gente fala na gestão de pessoas por competências, do que é que estamos falando, Leda? Sim, então nós estamos falando deste modelo de gestão de pessoas que foi implantado, que está sendo implantado no Ministério da Saúde e que busca planejar, captar, desenvolver e avaliar os diferentes níveis da organização, não é? O individual, o grupal e o organizacional, avaliar as competências necessárias para a organização alcançar seus objetivos. E a finalidade desse modelo, a importância que ele tem, especialmente, claro, no âmbito do Ministério da Saúde? Esse modelo, ele direciona as ações de capacitação, né, à realização, novamente, dos objetivos estratégicos. Então, com isso, a gente consegue atender a capacitação vinculado naquilo que você realmente precisa desenvolver. Como a Sônia bem colocou, né, a questão do desempenho em que você, naquela atividade que você vem desenvolvendo. Ok, Fernanda, como é que surge a gestão de competências do Ministério da Saúde? Vamos falar um pouquinho mais sobre a origem disso. Pois é, esse modelo de gestão surge no Ministério da Saúde a partir do decreto 5707 de 2006, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal do Executivo Federal. Quem é que acompanha, coordena, faz a parte mesma de orientação desse processo no Ministério? Sim, quem coordena esse processo no Ministério é a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas, que é uma coordenação da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. E, obviamente, que há um conjunto de marcos legais que definem todo esse processo. Qual é a legislação que apoia este processo de gestão de pessoas com competências no âmbito do Ministério? Sim, além do decreto, né, que a gente já citou diversas vezes, o decreto 5707, nós temos a portaria 61 do Ministério da Saúde, que publicou, então, né, todas as diretrizes desse processo no Ministério. Foi em 8 de fevereiro de 2010. Ok. Sônia, para a gente falar um pouquinho mais, já foi apresentado ali, né, ou foram apresentados os detalhes, mas como é que é realizado esse processo de gestão de pessoas por competências? Ele é um processo feito em etapas, Áureo, e todas as etapas são participativas. Nós fizemos um modelo com um grupo consultivo interno. Depois do modelo, nós fazemos chamamos o público, gerencial e técnico, fazemos análise documental, entrevistas, grupos focais,
descrevemos essas competências, validamos amplamente essas competências, avaliamos, fazemos o perfil, devolvemos esse perfil, identificamos as prioridades de capacitação e você faz as trilhas de desenvolvimento para dar suporte ao plano de capacitação. Agora, como qualquer processo, e ainda que muito recente, né, a Fernanda se referiu à portaria de 2010, existem fatores críticos do sucesso desse processo, quer dizer, algum ponto de atrito, de contato, enfim, como é que vocês estão identificando esses pontos? Existem 2 fatores críticos para o sucesso deste projeto. O primeiro é a parceria das chefias de gabinete, a parceria dos coordenadores gerais, na identificação, na indicação dos técnicos para os grupos focais, a parceria das chefias de gabinete também no momento da avaliação, da validação e da avaliação, incentivando os gestores e técnicos a participar da validação e da avaliação. E o segundo fator crítico de sucesso é o processo de comunicação, né? Aquele que vai divulgar, que vai disseminar, como o que nós estamos fazendo aqui neste momento, que é um processo importantíssimo para qualquer projeto ter sucesso. E você falava também na sua apresentação sobre as trilhas de desenvolvimento. Por que não são trilhos e são trilhas de desenvolvimento? E o que elas representam, Sônia? São trilhas de desenvolvimento porque, na verdade, são caminhos de desenvolvimento. E são caminhos porque cada um pode trilhar este caminho como quiser. Você tem cursos, você tem leituras, você tem filmes, sites, links. Então, o desenvolvimento, Áureo, você sabe que ele tem 2 lados, né? Tem a minha parte, a parte que eu devo fazer indo em direção ao meu desenvolvimento, ou seja, o autodesenvolvimento, e tem a parte da instituição que me dá oportunidades de desenvolvimento. Então, a trilha é justamente isso. Muitas coisas na trilha são ofertadas pela CODEP, os cursos principalmente, eventos, seminários, e outras coisas na trilha são para que cada um de nós busque o seu desenvolvimento. Então é uma trilha, cada um pega o atalho que quiser, contanto que a competência seja desenvolvida. Eu fiz a brincadeira, obviamente, com a Sônia sobre o trilho e não a trilha e não o trilho, porque isso é uma questão que na área de gestão de administração se trabalha bastante. O trilho ele tem um caminho único. O trilho, a trilha né? A trilha não, a trilha você pode mudar, você pode variar, você pode identificar atalhos, né? Enfim. E até criar alguns atalhos. E até criar alguns atalhos. Sônia, uma outra questão, no mapeamento das competências das chefias e dos servidores, ou melhor, das chefias, os servidores serão fonte de avaliação também? Como é que vai se dar esse processo de avaliação? Serão fonte de avaliação no próximo ciclo, no ciclo de 2013. Em agosto de 2013, os servidores avaliarão 3 competências: gestão de pessoas, gestão administrativa e planejamento participativo. Então, as equipes avaliarão os seus gestores não de forma individualizada. O gestor não identificará indivíduo por indivíduo quem é que o avaliou. O gestor receberá uma média da avaliação da equipe, porque é uma forma mais, digamos assim, mais tranquila de se fazer a avaliação. Então, o ano que vem, em 2013, o módulo de gestão de avaliação de competência já estará pronto e nós poderemos ter a equipe avaliando, tanto a equipe avaliando seu gestor, quanto a avaliação dos pares nas competências técnicas. E como é que se avaliam as competências organizacionais do Ministério da Saúde? Essa é muito simples, né? Quem é que avalia a competência é aquele que me vê trabalhar sempre, é aquele que me observa. Quem observa o Ministério da Saúde é o cidadão. Quem avalia a competência organizacional do Ministério da Saúde é a sociedade, é a Presidência da República. Então, são aqueles que estão, né, fora, que nos veem trabalhar, veem o Ministério trabalhar. Também o Ministério também é avaliado pelos resultados institucionais, pelas metas alcançadas, pelos seus resultados estratégicos. Então, a avaliação de uma instituição, ela pública, ela é feita pela sociedade.
Muito bem, nós estamos nos aproximando aqui do encerramento dessa teleconferência, que hoje conversou sobre a gestão de pessoas por competência, e eu quero, obviamente, reservar as nossas 3 convidadas aqui, a Leda, a Sônia e a Fernanda, mais alguns minutinhos para vocês falarem diretamente com os servidores do Ministério que estão nos acompanhando nesse programa, se algo daqui ficou de fora, se é importante destacar, ressaltar alguma coisa. Leda, o que você acha fundamental dizer aos servidores nesse momento a respeito desse processo? Participem dos grupos focais, cobrem dos seus gerentes a oportunidade de ir até lá e contribuam, né? Contribuam, porque é realmente com vocês, com nós servidores, falando sobre aquilo que a gente executa, o que é necessário para a gente, para melhorar o nosso desempenho, para nos qualificarmos, para termos um serviço melhor, um atendimento melhor à população, que é o objetivo, né, nosso, do servidor público, vai ser muito importante. Então, é só isso que eu digo. Venham, participem, deem sua contribuição. Aquele que de repente não pôde ir, se quiser, pode nos procurar, dar contribuição, sugestões, críticas, que a gente está preparado para isso. Obrigado, Leda Silva. Sônia Goulart, você que apresentou para a gente também os detalhes desse processo, o que é fundamental destacar, e eu queria lembrar, se você pudesse também, aquele endereço eletrônico para as pessoas fazerem contato, caso, obviamente, não tenham tido esclarecidas as suas dúvidas nesse programa. Bom, o meu recado para vocês é que nós sabemos o que é preciso mudar. Nós, servidores, sabemos o que é preciso mudar e como é preciso mudar, o quanto precisamos mudar no serviço público. E a competência é o início de um processo de mudança, um processo de meritocracia que está sendo implementado. Ela inicia-se pelo desenvolvimento, mas ela chegará a processos seletivos internos e externos, a planos de carreira. Então, é a nossa oportunidade de fazer a mudança no momento certo, de forma certa, com participação. Eu reforço o que a Leda disse, participem, porque quando nós participamos de um processo de mudança, nós podemos contribuir e fazer com que essa mudança seja da forma que nós pretendemos. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, o e-mail é gestão.competências@saude.gov.br e os ramais 2263-35. Vamos ver se a gente consegue recuperar ainda, para poder reforçar bem essa informação. 2263-35. 2846. 2263-2846. Então, liguem para nós. 3848, tá? 2263-3846. Está aí no vídeo para vocês poderem acompanhar. Liguem para nós, escrevam para nós e tragam as dúvidas, as contribuições. Se lembrarem de alguma coisa interessante que deixou de contribuir no grupo focal ou que o colega falou, mande para nós. Nós estamos inserindo todas as contribuições na descrição e validação das competências técnicas. Sônia, obrigado também. Fernanda de Azevedo Miranda, para terminar o recado aí aos servidores do Ministério da Saúde para participarem ativamente desse processo, que seguramente não é um processo de vigilância, é um processo de estímulo à formação e à capacitação. Eu tenho certeza que essa é uma excelente oportunidade dos servidores se apropriarem desse conhecimento para poder participar, né? Então, a gente se coloca à disposição na coordenação para que se fizer necessário. Ok, meninas, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelas informações que trouxeram. Obrigado a você, servidor do Ministério da Saúde, que nos acompanhou em mais esta teleconferência. E acompanhe no ambiente virtual a programação, os temas, os convidados, as datas dos nossos próximos encontros. Um grande abraço e até a próxima.